Olá, eu sou Thaís Pacheco e hoje a gente vai estar conversando sobre a ametista aqui no Círculo de Pedras. A ametista é essa pedra roxinha, muito comum aqui no Brasil, como no mundo inteiro. A gente pode achar elas tanto nessas colorações mais clarinhas, que eles chamam de uma qualidade mais fraca, quanto as peças mais escuras, ok? Todas são ametistas, que elas apresentam essa variação de coloração. E elas possuem ferro na composição, que é o que traz também parte desta coloração, entre outros minerais. Existem muitas lendas sobre a origem da ametista, e uma delas remete a Baco, o deus do vinho, onde se fala que havia um quartzo, e esse quartzo caiu dentro de um tonel de vinho, e aí ele acabou sendo tingido. Existem várias outras lendas dentro dos folclores, tá? Mas a ametista é uma pedra muito comum, muito coringa, ela serve para diversas finalidades. A gente pode usar ela para limpar o nosso campo áurico, passando assim a peça em volta do corpo, tá? Tipo 2 centímetros, 2 dedinhos ali em volta do corpo. Ela pode ser colocada em todos os nossos chakras para ir limpando, purificando, transmutando toda essa energia que de repente a gente está lá. Pessoas que estão muito nervosas, que precisam se acalmar aquela coisa assim que eu preciso me acalmar, me equilibrar, também podem fazer uso da ametista, principalmente no mental, no cardíaco. Ela vai abrindo o espaço para que as outras pedras possam estar agindo. Então, às vezes ela tem que ser uma das primeiras que a gente usa dentro de terapias ou no nosso autocuidado, quando você precisa abrir espaço para que você se cuide, para que você possa perceber e tomar uma decisão quanto ao seu caminho de evolução espiritual. Ou tomar mesmo uma decisão, nossa, será que eu caso, compro uma bicicleta? Ela é uma pedra que nos ajuda muito a ter discernimento, nós podemos acessar nossa intuição através deste cristal, ok? Então ela é muito versátil. Eu gosto também dela muito para luto, quando a pessoa às vezes precisa trabalhar essa dor, essa mágoa, às vezes um ranço de alguma pessoa que partiu e que ela gostaria de ter dito algo e não conseguiu. Ela vem trabalhar também essa coisa do desapego. Então, o luto, ele não necessariamente precisa ser um luto de uma pessoa que partiu, mas às vezes um irmão que foi estudar fora, alguém que mudou de cidade, a perda de solução de um casamento, uma mudança, a perda de emprego, a mudança de escola para crianças. Então, ela é uma pedra extremamente versátil e ela não é muito cara aqui no Brasil, porque nós somos um dos principais produtores, principais países que fazem a extração desse mineral, ok? Então, ela pode ser colocada em todos os chakras, para acalmando, para quando você está muito nervoso, para se equilibrar. A gente pode deixar uma peça dessa ou várias menores que de repente vocês podem ter dentro de um balde de água e deixa esse balde o dia inteiro e depois a gente tira essas pedras e no final do banho a gente toma um banho de água de ametista. É bem bacana para acalmar, para relaxar, para equilibrar, para dar aquela limpeza no campo áurico. Eu gosto muito de usar peças como essa em cima da mesa, porque essa aqui ela tem uma base cerrada e ela fica assim de pezinha. Então você pode colocar em cima da mesa, você pode colocar no ambiente onde ela vai estar jogando toda essa energia para o ambiente, assim atrás de você de repente, ou na sua mesa de trabalho mesmo. Você pode de repente estar colocando outras pedrinhas em cima dessa, que daí a gente pode usar peças maiores, como essa aqui, que foi lá, ela foi cortada no formato de coração. Então a gente pode colocar
às vezes uma esfera, outras pedras aqui, para jogar essa energia na pedra e daí, a partir daí para o ambiente. Então você vai jogando, vai equilibrando o seu ambiente. Então ela é muito versátil. Mas, gente, a gente precisa limpar esse cristal. Por quê? Ele vai trabalhando, ele vai trocando energia com a gente, ele vai trocando energia com o ambiente e ele vai, como se vai baixando a bateria da energética dele. E a partir daí a gente precisa realmente estar energizando, estar limpando. E é muito simples, ou vocês olham a aula de limpeza, ou simplesmente deixam no ambiente, deixam numa grama, num vaso, por algum tempinho, só para ele equilibrar, ele se reenergizar e ele ficar com a bateria mais tranquila. Eu me lembro de um local que eu fui uma vez, era uma sala de telemarketing, onde tantas pessoas de compra ou as pessoas que ligavam, trabalhavam, e tinha uma grande drusa de ametista lá. E eu fui pegar, falei, nossa, que drusa linda, pedi permissão para a pessoa que era responsável pelo espaço, para poder colocar a mão na drusa. E quando eu cheguei na drusa, essa drusa estava assim, irritada. Ela estava assim, ela tinha pegado essa energia de irritação do ambiente. E aí eu perguntei para a pessoa, falei, escuta, quanto tempo faz que você não limpa essa drusa? E a pessoa falou, acho que a faxineira dá uma limpada, tira o pó. E eu falei, tá, e as pessoas aqui andam irritadas? Ela falou, até andam. Eu falei, ok, então vamos fazer uma limpeza dessa drusa e vamos adotar pelo menos uma vez por semana, a gente está limpando, energizando, ensinei alguma técnica ali de como a gente fazer. E depois eu perguntei para essa pessoa, e aí? Melhorou, não melhorou? Como é que está esse ambiente? E a pessoa falou, nossa, não é que melhorou mesmo a questão do relacionamento? Então, veja como, às vezes, um cristal, e a base dele é quartzo, gente. Então, ele é um potencializador. Então, ele pegou, se carregou daquela energia e era isso que ele estava emanando para o ambiente, mais irritação. Então, veja como a importância da gente estar limpando o nosso cristal. Ok? E tanto faz se a gente tem, às vezes, uma drusa dessa, uma ponta, ou mesmo uma pecinha desse tamanho, ou uma roladinha, a gente pode colocar aqui na cabeça, para dor de cabeça. Aquela drusa eu também gosto de colocar ela aqui, de repente nesse formato aqui, nessa posição, para dor de cabeça. Ela vem trabalhando muito esse equilíbrio nosso, ok? E existem outras ametistas. Então, nós temos aquela ametista Veracruz, do México. Eu não sei se dá para vocês perceberem, mas ela é um tom bem suave, uma cor mais, assim, mais uma lavanda. Vejam a diferença, né? Das tonalidades. Ela é uma ametista muito suave. Ela não dá em drusa como aqui no nossa do Brasil. Ela normalmente dá umas pontas, muitas vezes são biterminadas. E essas ametistas são mais suaves, elas trabalham num outro nível de frequência, nos ajudando na nossa evolução espiritual. Não que essa aqui não trabalhe a nossa evolução, mas essa aqui já vai no nível mais sutil. Então, quem já está de repente mais desenvolvido, pode participar, pegando uma dessa, de repente, para continuar o trabalho. Ela acessa outro nível de frequência, diferente dessa. Nós temos também aqui no Brasil, é muito comum a gente ter essa ametista chamada de chevron, ou ametista bandada, que é quando você tem o quartzo, deixa eu ver aqui, deu para ver melhor, o quartzo junto com essa ametista. Aqui o meu pingente também é uma dessas ametistas bandadas. Tá? Então, ela é uma mistura de quartzo e de ametista. Então, ela foi se formando dessa forma, ela cresceu desse jeito. Então, ela vai trabalhando muito mais a nossa iluminação, o nosso equilíbrio, porque ela tem tanta potencialidade do quartzo, que é um expansor por natureza. A ametista também é um quartzo, mas o quartzo transparente, o quartzo branco, ele é muito mais expansor e muito mais acolhedor quando é esse quartzo branco. Então, ele vai trazendo essa potencialidade de luz junto com a ametista para transmutação.
Então, é um cristal muito interessante quando a gente está trabalhando a nossa evolução espiritual, o nosso equilíbrio, o nosso autoconhecimento. Dentro dessas ametistas que são bandadas, a gente acha no mercado também, principalmente mais recente, tem aparecido essas ametistas que são fatias, tá? O que elas são? Então, ela é uma ponta, aqui eu tenho a ponta, aqui você vê a parte de baixo, você vê essa parte branca, que é um outro crescimento de quartzo aqui em cima, tá? É uma outra potencialidade do quartzo. Essas estão formando pontinhas aqui, não sei se dá para você ver, mas que a gente chama de vela, tá? E aí eles partem e fazem essas fatias. Como que a gente pode usar essas fatias? Dentro dos chakras, a gente coloca assim afastado mais ou menos um dedinho e vem como um filtro polarizador. Deixa eu só me ajeitar aqui melhor para vocês verem. Tá? Então a gente põe assim e vem com a outra aqui, só mexendo, só trabalhando nesse filtro polarizador. E esse aqui é um exercício que você pode fazer em você mesmo. Porque você vai mexendo essa de cima e vai sentindo quando que ela consegue atingir uma camada. E você vai percebendo ela vai lá no fundo, trabalhando isso, vai removendo. Essa foi uma técnica que os meus guias acabaram me ensinando quando eu peguei essas fatias. Então, são peças muito interessantes, fáceis de levar com você em viagem, não fazem volume. Então, se está precisando de um equilíbrio, você leva essas peças. Às vezes, você também está precisando, como eu falei, equilíbrio. Às vezes, a gente tem uma indigestão, tanto física quanto emocional. Então, você pode pegar uma pecinha de ametista e passar aqui entre o plexo solar, que seria aqui na boca do estômago, e vai descendo assim até o umbigo, até um pouquinho mais para baixo. E ela vai trabalhando, você vai passando assim em volta do campo e ela vai trabalhando essa transmutação, essa liberação dessas questões, desse processo que você não está aceitando. Seja o seu corpo físico não aceitando aquele alimento ou o seu corpo físico não aceitando aquela emoção, aquela pessoa, aquilo que a pessoa falou e que de repente está te equilibrando, desequilibrando. Ok? Existem também outras ametistas que estão sendo extraídas aqui no Brasil. Essa aqui, na verdade, é um quartzo com ametista, é o essência. Então, você perceba, essa aqui tá polida em cima para realçar essa coloração, tá? E essa aqui, ela é bruta, mas vocês percebam que ela tem aqui esse ponto onde tá as ametistas, principalmente nesses triângulos menores. Então, vocês veem, isso está sendo extraído ali na região nordeste, eu creio que na Bahia, mas a posição exata eu não sei. E você tem essa ametista que a gente chama essência. Então, ela é uma ametista que nos ajuda a nos conectarmos mais com a nossa essência, com a nossa origem cósmica, com seres galácticos. Ela tem muitos arco-íris aqui dentro. Dentro desses seres galácticos, eu sinto principalmente os Blue Avens que se conectam com essa peça. E eles vêm passar nossa informação, eles vêm nos ajudar dentro desse processo evolutivo que o planeta está passando. Então, são peças bem interessantes. Você tem também essa ametista. Deixa eu só colocar aqui. É muita pedra, né, gente? Muita pecinha que eu trouxe aqui para vocês. Essa é a ametista Centro-Sé. Ela é extraída realmente nessa região de Centro-Sé e ela tem essa camada de ferro em cima. Tá? Não sei se dá dando para vocês perceberem. E essa ametista, ela tem uma potencialidade principalmente para questões de saúde.
para o nosso equilíbrio físico. Óbvio que quando você equilibra o seu físico, automaticamente você está equilibrando o seu mental, o seu espiritual, mas às vezes questões como câncer ou outras desordens, ela pode vir ajudar, não que ela vá resolver o seu problema, mas ela vem amenizar, ela vem trazendo um equilíbrio para o campo, para que você consiga se organizar e ter mais energia, porque o nosso corpo, ele tem a possibilidade de autocura, mas a gente tem que se permitir se trabalhar e buscar a origem da nossa doença. O que trouxe essa questão? O que no meu campo está em desarmonia? Então, tudo isso facilita o nosso processo de cura, tá? Eu não estou dizendo que só a ametista vai resolver, mas ela é um poderoso aliado. E vocês não precisam ter uma pecinha desse tamanho. Vocês podem ter, acho que eu não peguei aqui, peguei, tá? Pecinhas pequenininhas, como essa aqui, desse tamanho, que também é dessa centossé, vocês colocando uma acima da cabeça, uns 2, 3 dedos, uma abaixo dos pés, uns 2, 3 dedos, e deixa ela trabalhar no seu eixo, equilibrando. Para casos mais graves, vocês podem pôr 6 ametistas em volta do campo dessa centossé. Vocês também podem usar ametistas normais, se vocês não tiverem essa, ok? Porque ela já vai harmonizando o nosso campo. Aqui também é uma pecinha bem interessante, que a gente pode deixar na mesa como decoração. Então, gente, a ametista, ela é um coringa na vida de vocês, tá? Então, aproveitem que a gente vive num país que extrai bastante ametista. A gente tem também cabochões lindos. Eu não sei se vocês estão percebendo que ele tem essas bandas, tá? Que são os fantasmas, que a gente chama. Quando você tem essa ametista que tem esses fantasmas, ela tem uma potencialidade muito grande de nos ajudar a buscar as origens dos nossos traumas, a origem do porquê que você está sofrendo, está passando por aquela situação. Então é muito interessante. Então eu tinha esse cabochão aqui, que ele demonstra muito bem. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Aqui dá para ver, tá vendo? Às vezes vocês vão achar umas pontas maiores que tem esse mesmo tipo de formação. Então, são cristais muito coringas. Ok? Então, gente, era isso que eu tinha para compartilhar. Peço que vocês também vejam o material que os outros professores, que os outros colaboradores do grupo do Círculo de Pedra estão colocando, para que a gente possa se aprofundar, possa ter outras visões. E é isso. Eu espero vocês numa próxima aula, ok? Até breve.